Botafogo hoje enfrenta aí, né, joga mais um clássico. Dessa vez eu acredito que será em campo sem chuva, né? Será em campo limpo, sem chuva. Acredito que o Botafogo tem grandes chances aí de vencer essa partida, tá? O Botafogo tem que entrar com sangue nos olhos para vencer essa partida. Mas antes de começarmos o vídeo, peço que vocês comentem aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida. Tem também informação aí de jogador na mira do Botafogo, tá? Técnico até agora nada, mas de jogador tem sim aí informação. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Cícero Melo tá com a gente, né? Tá. Cícero não foi, nem vai ser. Isso aí, a multa disso aí, ó. Essa história não dá pra brincar. Daqui você não sai não, viu, Cícero? Como é que é, Bruno? Deu uma picotada aqui? Daqui, do nosso programa, você não sai. Se tiver uma proposta boa por outro programa, uma proposta maior... Olha só, 9h30 da noite a bola rola pro clássico Flamengo e Botafogo no Maracanã. É jogo atrasado e adiado da 7ª rodada. O Flamengo, que é vice-líder da Taça Guanabara com 14 pontos ganhos, precisa da vitória para assumir a liderança. O jogo ainda é mais importante para o Botafogo, está fora do G4, em 6º lugar com 12 pontos ganhos, mas se vencer ultrapassa aí vários times, inclusive o Flamengo, e assume a vice-liderança dessa Taça Guanabara. Técnico Felipe Luiz do Flamengo já vai poder contar hoje com 2 craques que foram poupados contra o Fluminense, os uruguaios, meias, De La Cruz e Arrascaeta. Em compensação, não conta com o lateral esquerdo Alexandro, que está fazendo fisioterapia, dores no joelho esquerdo, enquanto o Ayrton Lucas é dúvida, com dores no joelho. O Alexandro, desculpa, é coxa esquerda, né? Então fica essa dúvida, o Danilo pode começar jogando numa linha de 3 zagueiros hoje. Já no Botafogo, o técnico do Sub-20, interino, Carlos Leiria, tem os desfalques do zagueiro Bastos e do atacante Arthur. Devem jogar o Danilo Barbosa, improvisado de zagueiro, ele é volante, e o Rafael Lobato no lugar do Arthur. Deixa eu dar aqui as prováveis escalações dos 2 times. O Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol, uma linha de 3 zagueiros com Danilo, Léo Ortiz e o Léo Pereira, mais pelo lado esquerdo, quase como um lateral esquerdo. Pulgar ou Everton Araújo ali o primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E na frente, Wesley ou Plata, Wesley seria um ala direita, Bruno Henrique e Michael. No Botafogo, do Carlos Leiria, João no gol, uma briga aí pela lateral direita esse ano, Matheus Ponte ou Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano, meio de campo com Gregory, Marlon Freitas e Savarino, e na frente o Rafael Lobato, o Igor Jesus e o Matheus Martins. Voltamos aos estúdios. Flamengo e Botafogo no Campeonato Carioca, tá? O Flamengo com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 58,3% de aproveitamento. Segunda colocação. O Botafogo não empata, né? Ou 50% de chance, ou ganha ou perde. Com 4 vitórias e 4 derrotas, obviamente 50% de aproveitamento, 6ª colocação. A gente ficou um pouco decepcionado, acho que os torcedores, com o Fla-Flu. Foi muito ruim. Hoje a promessa é que vai ser melhor? Tem a volta do... Promessa ou projeção? Tem isso. Projeção, isso já deu confusão, hein? Já, né? Já derrubou o treinador, Já, inclusive. não é? Treinador grande. Cuidado com o que você pergunta. Depois vão A projeção é de que vai ser um jogo melhor. Sim, até pela volta do De La Cruz e do Arrascaeta. Um pouco mais de qualidade. Para mim, o Fla-Flu foi muito ruim. Nossa, sendo muito sincero, foi ruim demais mesmo. O Fluminense, a estratégia do Fluminense de não deixar o Flamengo jogar funcionou, porque o Fluminense marcou em cima, o Flamengo não conseguiu sair jogando. Basicamente tocando a bola para trás e obrigando o Rossi a quebrar. Então a estratégia para mim do Fluminense foi boa e o Flamengo pecou em troca de passe. Não conseguiu trocar passes e teve que ficar apelando para a bola longa. Tem essa questão do lado esquerdo, né? O Alexandre ali lesionado, o Ayrton Lucas como dúvida. Eu fico na curiosidade de se entrar mesmo com 3 zagueiros com Danilo, se serão os 3 zagueiros mesmo, com o Wesley como ponta de um lado. Provavelmente deve descer o Michael para fazer esse lado esquerdo. Ele não deve deslocar outro jogador para fazer essa função. E se jogar com linha de 4, o Danilo já fez muitas vezes lateral esquerdo na carreira. Então ele manteria o esquema de jogo 4-4-2 da mesma forma, só que com o Danilo atuando na lateral esquerda. Só que o próprio Felipe Luiz já falou que no Flamengo o Danilo seria utilizado
como zagueiro. Zagueiro, isso. Então pode ser uma oportunidade, porque o Felipe Luiz já usou 3 zagueiros ano passado. Ele testou algumas ocasiões, pode ser uma oportunidade do Felipe Luiz jogar com 3 zagueiros contra o Botafogo. Só que se ele jogar, então, com 3 zagueiros, o Danilo, você tá imaginando que joga pelo lado direito... Esquerdo. Pelo lado esquerdo. Sim. Pra ir na hora quando não tiver a bola, o Wesley descer. Exatamente. Apesar de que tem o Léo Pereira também. Pode jogar por ali. Pode jogar por ali, já jogou por ali. Mas é que aí Mas pode ser um teste. Pode ser um teste que o Felipe Luiz vai fazer. Sabe? De fazer esse teste mesmo de 3 zagueiros. Mas, botando o padrão que o Flamengo tá jogando, seria Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo. Né? O Danilo pode ser usado como sombra, como sobra, porque o Léo Pereira é o canhoto dos dois. Então o Léo Pereira teria mais facilidade de jogar aberto pelo lado esquerdo, até para sair jogando. Só que lembrando que o Danilo jogou assim, durante muito tempo, pelo lado esquerdo também. Então não seria tanta novidade para ele, até porque ele também usa muito bem o pé esquerdo. Não, porque eu tô imaginando que se ele jogar pelo lado direito, na defesa com 3 jogadores, aí na hora de recompor, o Michael teria que descer? Desce. Ele desce? Desce. E ele desce. Tá. Ele desce. Tá bom. Só que jogando com linha de 3, com Danilo pelo lado esquerdo... Aí o Wesley desce. Exatamente. É melhor. Exatamente. Acho que é melhor. Seria não mexeria tanto na hora de você ter que marcar. Uhum. Mas eu acho que também tem... Porque assim, a gente teve um Botafogo e Flamengo que foi... É completamente diferente. É isso que eu ia falar. É um Botafogo e Flamengo completamente diferente do que a gente viu da Supercopa. Pelos personagens, pelo que mudou de um jogo dessas datas para cá, pelos personagens que se perderam, seja por lesão, do lado do Botafogo e do Flamengo. O que muda para esse confronto de agora da Supercopa? Eu acho que especialmente o resultado do primeiro jogo. Porque não dá para falar que o campo vai mudar tanta coisa assim. Claro, o desfalque faz falta, tal, mas o resultado acho que liga um alerta para o Botafogo de algo determinante. Olha, se não ganhar, mas liga um alerta do volume de jogo do Flamengo que o Botafogo não teve. O Botafogo foi apanhado do jeito que o Flamengo queria. Vai errar na saída de bola, eu vou ganhar na saída de bola, eu vou jogar com bola longa, o Flamengo fez o jogo que queria. E o Botafogo tem que ter se sentido incomodado com isso. Porque o Botafogo não conseguiu fazer o jogo que queria. Vale lembrar, até o gol do Botafogo, o Patrick de Paulo não tinha 30 segundos que estava em campo. Assim, foi muito menos elaborado que a criação dos gols do Flamengo. O Flamengo sabia a hora de morder, a hora de... Opa, o Botafogo está com a linha alta, é agora a bola longa. O Flamengo tinha um plano para aquele jogo. O Botafogo até tinha, mas não conseguiu executar. E eu acho que assustou também, né, Bruno? Porque assim, a gente tinha expectativa do encontro de um olhando no olho do outro por ser uma decisão, Supercopa, pelos que eles fizeram na temporada, especialmente na reta final da temporada, né, o Flamengo. Olhando no olho. Depois da pancada que foi, eu acho que o Botafogo ele já dá um passo e fala, opa, preciso me cuidar também contra o Flamengo, não precisa? Então, aí eu não sei se o Cícero ainda tá com a gente, né, Cícero? Porque eu não sei se o Botafoguense nesse momento ele tá mais... Ou o Botafogo tá mais pressionado por conta até dessa questão de encontrar um técnico, não é, Marra? Sim. Ou até mais, assim, desanimado ou assustado. Qual que é o sentimento? Ou desencanado também, né? Então, é isso? Olha, Bruno, na verdade, se a gente for analisar, o Flamengo tem muito mais alternativas no banco de reservas para um jogador que se machuque, para um jogador que não possa jogar por qualquer motivo, suspensão, do que o Botafogo. Vejam vocês, o Botafogo perdeu 2 peças importantíssimas. Muita gente vai dizer, mas manteve a base. Mas perdeu 2 jogadores do quilate, do Luiz Henrique e do Almada, que eram praticamente ali do meio para frente os jogadores que decidiam. Claro que tem o Savarino, tem o Igor Jesus, mas não é a mesma coisa quando entra um Arthur ou um Rafael Lobato na direita no lugar do Luiz Henrique, não dá nem para comparar. Quando não tem o Almada e o Savarino passa a fazer essa função, também não dá para comparar no aspecto de que o Savarino gosta de jogar mais solto e não como meia. Então a torcida do Botafogo está preocupada porque os reforços não chegaram, não tem técnico e os jogadores que estão jogando nos lugares desses jogadores importantes que saíram de seleção, Luiz Henrique do Brasil, Almada da Argentina, não estão correspondendo, não são da mesma altura. Cícero, e ainda vale lembrar da saída do Júnior Santos, que era um outro jogador que entrava e que Sim, no início ele foi até artilheiro da Libertadores. E em comparação com o Fla-Flu, que o Jailson falou, que o Fluminense teve sucesso. O Fluminense teve sucesso em como conseguiu travar o Flamengo, porque o Fluminense tem um técnico que é experiente, que se sente confortável fazendo isso. E é algo que o Botafogo também não tem, né? Não, mas sendo sincero aqui, me surpreendeu a postura do Fluminense.
Porque foi o Fluminense, o Mano Menezes tem um estilo de jogo de baixar um pouco mais para sair na boa. O Fluminense não deixou o Flamengo sair jogando em momento algum. Acho que o ponto pro Botafogo em relação ao jogo da Supercopa e ao jogo de hoje é que na Supercopa ele viu ali a forma que o Flamengo fez com que o Botafogo não conseguisse jogar e tem o retrato também do Fla-Flu, que o Fluminense marcou muito alto e o Flamengo, enfim, teve problemas. O Botafogo, qual vai ser a forma que o Botafogo vai jogar? O Botafogo precisa ter um pouco mais a bola. Se o Botafogo ficar um pouco mais com a bola, ele pode dar problemas para o Flamengo. A questão é, como ficar um pouco mais com a bola se você não tem o Almada, que era o cara que fazia isso. E nem a saída como era antes. Exatamente. Então tem esse aspecto no jogo do Botafogo. O Almada fazia o Botafogo ficar com a bola. E agora você está tendo que deslocar o Savarino para fazer essa movimentação e não tem esse cara um pouco mais à frente, que vai dar um pouco mais de chegada por trás. Então é o quebra-cabeça que o Botafogo vai ter que ir arrumando enquanto isso. É que você puxa o Savarino para a posição e falta o Savarino. Falta o Savarino pisando na área. Lá no Maracanã está Thiago Carvalho. Aí e ele sim. chama todo mundo por aqui. Novidades desse clássico maravilhoso. Tivemos uma amostra na Supercopa do Brasil e agora Flamengo e Botafogo se reencontram no Maraca. Thiago, bom dia. Estamos na expectativa para esse ótimo confronto. O pet tá bonito. Bom dia, Renata. Bom dia, Chico. Obrigado pelo elogio, Chico. Gostei do climinha aí, já de rivalidade pro Grenal. Por aqui não vai ser muito diferente. Por aqui também tá aquele climinha de rivalidade, climinha de revanche. Porque, como vocês disseram, as equipes se enfrentaram na final da Supercopa do Brasil. Melhor pro Flamengo, que embaixo daquele temporal lá em Belém, venceu o Botafogo por 3-1. E hoje eles voltam pra casa, Maracanã, logo mais, às 9h30 da noite, se reencontram pelo Campeonato Carioca, uma partida adiada da 7ª rodada, que acontece hoje, e quem vencer essa partida pode começar a encaminhar aí a classificação para as semifinais do campeonato estadual. O Flamengo hoje é o vice-líder, então vencendo fica muito próximo de garantir essa classificação matematicamente. E tem uma notícia boa para o torcedor, porque o Arrascaeta e o De La Cruz voltam a ser relacionados, podem começar no time titular. Agora o Felipe Luiz também tem uma dor de cabeça, porque do lado esquerdo o Alexandre está lesionado, o Ayrton Lucas é dúvida, então ele pode ter que mudar o esquema tático. A gente já viu o Flamengo jogando com 3 zagueiros, o Felipe gosta desse tipo de esquema tático, e aí o Danilo, capitão da seleção brasileira, é apenas uma opção para o Felipe Luiz colocar nesse time titular. Do outro lado, o Botafogo vem daquela derrota com um time alternativo para o Madureira por 2-0. Antes vinha de um bom retrospecto com 3 vitórias e agora precisa voltar a pontuar no campeonato se quiser ainda sonhar com essa classificação. É bem verdade que uma vitória alvinegra hoje leva o Botafogo para a 2ª posição, ultrapassando o próprio Flamengo, e os jogadores do time titular, os considerados titulares, devem voltar também a serem escalados hoje. O problema por Carlos Leiria é no setor defensivo. O Bastos está lesionado, não tem condições de jogo, e o David Ricardo, que chegou do Ceará e até jogou contra o Madureira, não estava inscrito na 7ª rodada, portanto não é uma opção para o treinador. Sendo assim, o Danilo Barbosa deve jogar improvisado no sistema defensivo. A gente lembra que essa partida acontece na tela da Band a partir das 9h20 da noite, então o convite está feito e o Flávio Amêndola, nosso repórter, fez uma matéria especial contando todos os detalhes desse joguinho que tem gosto de revanche. Vamos assistir. A noite de hoje reserva mais um clássico no Campeonato Carioca. A partir das 9h30 da noite, com transmissão da Band, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã em um jogo atrasado da 7ª rodada. Enquanto o rubro-negro deseja assumir a liderança do estadual, o Botafogo quer entrar no G4. E mesmo com todo esse teor de decisão, os dois times têm problemas na escalação. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz não vai ter à disposição o lateral esquerdo Alexandro. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na coxa e deve ficar fora pelas próximas 2 semanas. Seu substituto natural, Ayrton Lucas, sofreu um trauma no joelho e se tornou dúvida. Caso fique fora, Danilo deve ser o escolhido para iniciar o clássico. Com isso, o Fla pode utilizar 3 zagueiros logo mais. Por outro lado, De La Cruz e Arrascaeta retornam e devem começar o jogo. Existe ainda a possibilidade de Felipe Luiz preservar alguns de seus principais atletas. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, Pulgar,
De La Cruz, Arrascaeta e Wesley, Michael, Gerson e Bruno Henrique. O jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. A situação do Botafogo é ainda mais complicada. O técnico Carlos Leiria tem 2 desfalques certos para esse jogo. Bastos, com um problema no joelho, está fora, assim como Arthur, que tem uma lesão muscular. A tendência é que Leiria opte por improvisar Danilo Barbosa na zaga. No ataque, Rafael Lobato deve ganhar a disputa com Yarley por uma vaga entre os titulares. O provável Botafogo tem John no gol, Matheus Ponte ou Vitinho, Danilo e Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Savarino, Lobato, Matheus Martins e Igor Jesus no comando do ataque. Um clássico por si só, ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar num estado de concentração ainda maior, principalmente vindo de uma derrota para um rival. E, óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado. Então, sendo esse jogo atrasado, não sei exatamente agora a questão da pontuação, mas provavelmente vencendo esse jogo atrasado, a gente consiga essa manutenção no G4. A expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas estejam no Maracanã para o clássico de logo mais, que você acompanha na tela da Band a partir das 9h20 da noite. Excelente partida, o campeão brasileiro e da Libertadores versus o campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo está muito bem montado pelo Felipe Luiz, tem mais ingredientes, qualidade técnica, o time continua ainda com valores que se diferenciam, e agora essas boas notícias, o Arrascaeta, o De La Cruz disponíveis. Já o Botafogo tem problemas sérios, principalmente o Bastos e o Arthur, então realmente para o Carlos Leiria, que é um técnico interino, a vida não tem sido muito simples. Já o Flamengo começou voando a temporada. Que coisa, né? O interino já está pressionado, mas aí a culpa é do Textor, que não definiu um novo treinador. Ok, o Arthur Jorge, a gente tinha uma ideia de sequência, ele resolveu sair, não é fácil você contratar um treinador para a exigência hoje do Botafogo, mas o processo está demorando, já teve uma decisão de Supercopa, o Campeonato Carioca já está acontecendo, e você, telespectador, hoje separe uma pipoquinha às 9h30 da noite para poder assistir esse confronto, porque aí você vai se deleitar sobre o Flamengo de Felipe Luiz. Deleitar. Será um deleite. Você vai apreciar o Flamengo de Felipe Luiz. Esse, para mim, é o time fora da curva da temporada no futebol brasileiro. Você pode olhar em qualquer campeonato estadual. Todos estão com dificuldades. O Cruzeiro ainda não despontou, o Galo venceu o Clássico agora, mas ainda tem desconfiança. Você vai para o Rio Grande do Sul também, ninguém desponta, ninguém cresce. Aqui no Campeonato Paulista mesmo, o Corinthians em pontuação, mas em atuações ainda a gente está esperando algo mais. O restante está com dificuldades, o Flamengo sobra. Sobra pelo trabalho do Felipe Luiz, pela consistência do elenco, pela recuperação agora de jogadores, e o Botafogo vai ter esse desafio pela frente. É revanche, mas é uma revanche injusta, ingrata, né? Porque o Botafogo perdeu peças, tá com o interino, enquanto que o Flamengo se mantém. Então uma tendência aí, e agora vai começar a funilar, o Carioca tá muito legal agora, exatamente pelos clássicos. E tem um detalhe também, né? Eles começaram com times reservas, dando oportunidade para os jovens, e o Flamengo já recuperou pontuação, bom desempenho e tudo mais. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje enfrenta o time do Flamengo aí pelo Campeonato Carioca, partida atrasada, tá? Aí do campeonato. Então o Botafogo vai pagar aí essa partida, tá? Lembrando que eu acredito sim, o Botafogo tem chances de vencer essa partida. A gente viu aí no último jogo, os caras não viram bem. O Botafogo tem sim, vai com o time titular aí, praticamente quase titular, né? Quase 100% titular. Então não vai poupar jogadores, vai pra cima mesmo. É um clássico, tem que vencer. Vai com sangue nos olhos para vencer a partida, tá? Tem que ir mesmo aí sem medo de errar. O Botafogo tem que mostrar o futebol que mostrou, né, o ano passado aí contra o time dos caras, tá certo? O Botafogo tem que ir para cima mesmo desses caras. E saiu a informação aí que o Botafogo deve aumentar, né, a proposta pelo atacante do Bragantino, tá certo?
o clube paulista recusou os primeiros 23 milhões de reais pelo colombiano, tá? Apesar da recusa do Bragantino à primeira proposta, o Botafogo irá insistir na contratação de Henry Mosquera, né, de 23 anos, de acordo com a informação do canal TF. O alvinegro prepara um aumento na oferta pelo atacante para apresentar ao clube paulista, tá? Então, o Botafogo quer sim a contratação do jogador, atacante aí do Bragantino. Na sua opinião, vocês acham que o Botafogo está fazendo certo em ir buscar esse jogador? Ou vocês acham que o Botafogo deveria ir atrás de outro jogador, né? Eu falei aqui no início que não tinha aí informação sobre treinador, tá? Mas acabou de atualizar aqui, né, que o texto avança em negociações e Botafogo pode fechar com Silvinho, né, ex-Corinthians. O clube tem prazo apertado para anunciar novo treinador, em especial diante do desempenho irregular da equipe nesse início de temporada. O Botafogo fez mais uma proposta para fechar com Nathan Fernandes, né, e o ex-Botafogo Massal pode reforçar a rival da Série A, né? Essas são as informações de agora, né? E segundo aí o treinador, o Botafogo tá sim fechando, né? Adiantou aí, fez aí uma boa proposta para fechar com Silvinho, ex-Corinthians, tá certo? Então, vamos ver aí se tudo isso vai, né, decorrer. Atualmente, outro nome entrou no radar e trata-se de Silvinho, atual técnico da seleção da Albânia, né, e ex-comandante do Corinthians. Está sendo considerado como o novo treinador do clube carioca. Segundo a apuração do RTI Esportes, o nome do treinador tem ganhado força nos bastidores, já que ele preenche, tá, vários requisitos que o Glorioso busca em um novo comandante. Então, certamente ofensivo, né? Certamente gosta muito de jogar pelas pontas, né? Na velocidade. Esse é o quesito do Botafogo. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também o seu palpite, o seu placar para essa partida de logo mais entre Botafogo e o Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!